Meus irmãos, a paz do Senhor, com a graça de Deus, que estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo da lição bíblica do primeiro trimestre do ano de 2022. Nesse ensejo para o estudo da última lição, a lição de número 13 deste semestre maravilhoso, onde estudamos por tema a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, na lição de número 13, nós temos por texto áureo 1 Timóteo 4,13. Persisto em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós vemos a dedicação de Paulo à sua missão como cristão. Ler, exortar e ensinar até que eu vá, até que os seus dias findassem. Por verdade prática, nós temos que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão de Deus. Meus irmãos, esta é uma aula preparatória para com os professores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Maceió, congregação no bairro do Benedito Bentes 2. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Considere-se inscrever-se no canal para tomar ciência sempre que estivermos online, sempre que lançarmos algum material que possa ser útil na sua vida cristã. Considere também curtir esse vídeo, porque assim você estará recomendando para que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas. Meus irmãos, em que pese este seja um momento patrocinado pela nossa congregação no Benedito Bentes 2 para o estudo com os professores, para que eles tenham mais subsídios e mais elementos na elaboração de sua aula, este momento não é exclusivo para com os professores. Se você é um amante da palavra de Deus, se você busca conhecer mais da palavra de Deus, se você busca se aprofundar no estudo da escola dominical, do tema proposto pelo comentarista da lição, seja bem-vindo. Volte mais vezes, se inscreva no canal e esteja atento a nossas publicações. Meus irmãos, por objetivos desta lição, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã, nos propôs o comentarista 3 tópicos, sendo o primeiro frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. O segundo é evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E um tópico terceiro, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Nesta lição, meus irmãos, chegamos ao final do trimestre, encerramos o trimestre com ela, onde estudamos as Escrituras Sagradas, sobre o tema de a supremacia das Escrituras, ou seja, as Escrituras estão acima de tudo. Como visto, o salmista disse que Deus colocou o seu nome e as Escrituras acima de todas as coisas. Então, vimos, conforme o título, que as Escrituras são inspiradas, inerrantes e infalíveis. As palavras deste livro são a nossa guia de fé e prática. E compreendemos que ela nos foi entregue por Deus, para que nos servisse de modelo, para que nos servisse de mapa, enquanto estivermos aqui nesta jornada terrena. Nesta lição de número 13, nos é proposta uma síntese conclusiva desse estudo. Então, Deus mandou que fosse escrita a sua palavra, mas não que fosse escrita e guardada, não que fosse escrita e entregue somente a algumas pessoas. Deus ordenou que a sua palavra fosse escrita e que fosse lida, ensinada, estudada, aplicada. Nós vemos isto desde Moisés. Deuteronômio 31:11, nós sabemos que o Deuteronômio se chama, o significado de Deuteronômio significa segunda lei, mas não porque é uma segunda lei, a primeira era incompleta ou não prestou, mas sim porque no final da sua vida Moisés reafirma a lei
perante o povo. Moisés reescreve a lei, reafirmando todos os ensinamentos da lei de Deus, lhe entregue, confiados por Deus para ser ensinado àquele povo. Então, ao final desses escritos, Moisés diz: quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ou seja, a lei de Deus não foi escrita para ser colocada dentro da arca e esquecida. Ela foi escrita para que todos os anciãos, todos os responsáveis, todos aqueles que soubessem ler, os escribas, tivessem uma cópia da lei para que lessem e ensinassem aos demais, para que ela fosse aplicada e sua integralidade fosse obedecida, para que o povo de Israel guardasse a lei, cumprisse a lei. Em Abacuque 2:2, nós vemos que o Senhor ordena a Abacuque que ele escrevesse as palavras da profecia em um local com grande destaque. Abacuque 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, o Senhor aparece em visão a Abacuque e manda com que ele escrevesse as palavras da profecia em um local visível, tão visível que quem passasse correndo pudesse ler e compreender. O próprio Cristo, em sua ascensão aos céus, assim nos disse acerca da lei: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do tempo. Então, quando Cristo sobe ao céu, depois daquele período intenso de cerca de 3 anos, convivendo como um homem com os discípulos, ensinando, pregando, discipulando, ele deixa por comissão, ou seja, ele deixa por função, por objetivo e por obrigação a grande comissão, que é ir e fazer discípulos. Discípulos em quê? Discípulos dele. Ele é o verbo, ele é a palavra. Para que os apóstolos, para que os discípulos que estiveram com ele durante aquele período, eles fossem multiplicadores, ensinadores daquela palavra e daqueles ensinamentos, da lei que ele veio cumprir. Em Atos 5:42, nós vemos este cumprimento na igreja primitiva. A atuação da igreja primitiva se dava principalmente em cumprir a grande comissão. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, os apóstolos, cumprindo a grande comissão, todos os dias, na igreja e nas casas, não cessavam de ensinar, de multiplicar, de passar os conhecimentos que aprenderam, anunciando a quem? A Jesus Cristo. Então, com essa fala, nós corrigimos uma interpretação equivocada. Algumas denominações e alguns crentes da Assembleia de Deus, alguns mais antigos, tinham por costume, com base em uma interpretação equivocada de 2 Coríntios 3:6, desincentivar o estudo da Bíblia, desincentivar o aprofundamento nas Escrituras. Mas não é esta a vontade de Deus. Nós vemos Deus a todo tempo, no Antigo e no Novo Testamento, determinando o estudo, o aprofundamento e o ensinamento da palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 3:6, assim está escrito: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, alguns, interpretando equivocadamente este texto, entendem que estudar a Bíblia, que se reunir, que
ter reuniões de estudo aprofundado da Bíblia, fazer cursos teológicos, fazer congressos, ensinar nas casas, mata. Acabam levando a pessoa a uma incompreensão da palavra de Deus. Somente o Espírito Santo, somente a atuação do Espírito Santo, sem a leitura da Bíblia, e não um ato conjunto, leitura com inspiração do Espírito Santo, seriam suficientes, ou somente a leitura teria por consequência a morte do leitor. Mas não é essa a intenção, não é isso que Paulo falava. Paulo falava que a lei de Moisés só servia para acusar. Esse é o sentido do versículo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou seja, da nova aliança, de um novo testamento acerca de Deus, demonstrando a salvação, a graça, não da mera letra da lei, não a letra das escrituras sagradas, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A lei de Moisés servia para nos acusar, para nos matar. Ninguém conseguiria se salvar, ninguém conseguiria cumprir toda a lei de Moisés. Somente Cristo cumpriu e por graça nos salvou por seu sangue derramado. Essa explicação nós encontramos em Evangelho de João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então, aqui, Paulo não estava tratando da leitura, do estudo, do aprofundamento, uma interpretação equivocada. Paulo estava falando da lei de Moisés, e que Cristo, a graça, nos salvava e nos vivificava. Meus irmãos, a palavra de Deus é central na vida do homem. Somente através da palavra de Deus podemos conhecer a Deus e a sua vontade. Não há outra forma de conhecermos o que Deus quer de nós, porque a sua palavra é Ele se mostrando ao homem de uma forma cognoscível ao homem. O homem sozinho jamais poderia entender, compreender ou chegar até Deus. Se Deus não se revelasse através da sua palavra, o homem jamais conheceria a Deus e assim jamais conheceria a sua vontade. Então, é preciso lermos a Bíblia, estudarmos a palavra, para que possamos conhecer a vontade de Deus e cumprirmos a vontade de Deus. Deuteronômio 29:29, assim está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. A lei, a palavra de Deus nos foi revelada para que pudéssemos conhecê-la, praticá-la e assim cumprir a vontade de Deus. Conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, podemos praticar ou viver conforme a vontade de Deus. Pois a palavra testifica de Deus. 1 João 5:7, que assim está escrito: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, a palavra é quem testifica da vontade de Deus. Cristo é o Verbo, a palavra ação, que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é preciso ler a Bíblia e estudar a palavra para cumprir a vontade de Deus. Pois a palavra é o próprio Deus. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. 3 testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, o Verbo, a ação, e o Espírito Santo. As Escrituras testificam de Cristo. Evangelho de João,
capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, ler a Bíblia é estar imerso no testemunho de Cristo, é conhecer a vontade de Deus, as ações de Deus, aquilo que Deus quer para o homem e o que ele espera do homem. Em Mateus 4:4, a palavra de Deus é o alimento para o corpo, para a alma e para o espírito do homem. Então, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, é se alimentar. Se alimentar fala de nutrição, de ter todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e para o exercício das capacidades do ser humano. Somente através dos nutrientes da alimentação que o ser humano pode pensar, se mover, fazer. E a palavra é alimento. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, sabendo que ele vinha do jejum, após o seu batismo, Satanás foi tentá-lo com o pão carnal, com o pão material, com o pão que satisfazia a necessidade de Cristo homem. Mas Cristo, citando o Antigo Testamento, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conhecendo a verdade, conhecendo a Deus, como ele se mostra para nós, como ele se revela para nós em sua palavra, nos alimentamos, nos estruturamos espiritualmente. A palavra de Deus é fonte de vida. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entrará em condenação e passou da morte para a vida. Então, meus irmãos, a não ler a Bíblia, morre-se espiritualmente e desconhece-se a vontade de Deus. E assim não a pratica. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço a vontade de Deus, eu não me alimento, eu não tenho nutrientes para crescer e me estruturar espiritualmente. O que é que acontece? A consequência do pecado é a morte. E a morte é o afastamento de Deus. A morte veio como consequência do afastamento, do distanciamento do homem de Deus por conta do pecado. Então, se eu não leio a Bíblia, eu não me alimento, eu não cresço, eu não me estruturo, eu não me aproximo de Deus. E eu estou condenado à morte. João 15:3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra, quando ela entra em nós, quando lemos, quando praticamos, quando vivemos a palavra, ela nos purifica. E ela nos torna digno de nos reaproximarmos de Deus. E é um processo contínuo. Não é só lendo a Bíblia uma vez. Não é só tendo contato com a palavra uma vez. É conhecendo a verdade. Conhecer fala de uma relação íntima, aprofundada. Tanto é que na Bíblia, quando se usa a palavra para relações sexuais, se utiliza conhecer. E conheceu Adão a Eva. Ora, Adão já conhecia a Eva. Adão já convivia com Eva. Agora ele tem relações sexuais com Eva. Isso fala de intimidade. Então, ter intimidade com Deus, ler a palavra, compreender, é ter essa intimidade, essa aproximação
com Deus, é se nutrir de Deus, é ter a extrema intimidade, nenhuma relação com Deus. João 8, 31 e 32. Somente permanece liberto do pecado se conhecermos a palavra. Então, não é o fato de ouvir e de crer que Jesus é o Salvador, que Deus existe. Além de ouvir e crer, é preciso compreender e se alimentar da palavra. Aos poucos, é um processo paulatino, é o caminho da santificação, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos do pecado, da consequência do pecado. Quando nós lemos a palavra e vamos crescendo, nos aproximamos de Cristo, nós estamos sendo limpos do pecado e mantidos distantes do pecado, nos aproximando de Deus, E quando formos glorificados e arrebatados para morar com Cristo, seremos libertos eternamente da presença do pecado. Mas até lá, precisamos crescer em conhecer a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No próprio Evangelho de João, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecendo a verdade vos libertará de quê? Do pecado, das garras, da presença e da vida em pecado, nos aproximando de Deus. Mateus 7:24. Ouvir, conhecer e praticar a palavra. Não basta ser crente. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Sermão do Monte, que será o tema do nosso próximo trimestre, as verdades ditas por Deus ali e as verdades que precisamos conhecer para edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Cristo estava dizendo para os seus ouvintes, para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para toda aquela multidão que quem lê, quem conhece e quem pratica as palavras, tem gente que lê, mas não conhece nem pratica. Tem gente que lê e conhece, mas não pratica. Mas somente aquele que lê, conhece, ou seja, tem intimidade e pratica, será assemelhado ao homem prudente. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e que o vendaval não pode destruir. Nenhum vento de doutrina, de tempestade, nenhuma seta de Satanás, ela pode até atingir, como o vendaval atingiu a casa, mas não pode derrubá-la, porque ele está nutrido, porque ele tem crescido, tem enraizado, tem se aproximado de Deus, conhece, tem relação íntima com a verdade. 2 Timóteo 2:15 fala que o cristão, o obreiro de Deus, aquele que se empenhou na obra de Deus, não só o pastor, não só o presbítero, o líder da mocidade, o diácono, o líder das senhoras, da campanha, não. Obreiro é todo aquele que trabalha na seara de Deus. Todo crente é chamado para trabalhar na seara de Deus, para ser um ceifeiro, para ser um semeador. Então, todo aquele obreiro, ou seja, todo cristão, ele tem que saber manejar bem a espada, manejar bem a palavra, ter intimidade com a espada. 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, ou seja, como trabalhador que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só maneja bem a palavra da verdade quem tem com a palavra da verdade intimidade. Quem tem com a palavra da verdade uma relação muito aproximada, uma relação íntima de conhecimento.
aquele que lê, que nela medita de dia e de noite. Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer nas palavras do Senhor, na vontade do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E nela medita de dia e de noite, não dando ouvidos aos conselhos dos ímpios. Tiago 1:22. A palavra pode salvar, a palavra tem poder para salvar, mas é ouvindo e cumprindo. Quem ouve e cumpre é salvo, alcança a salvação. Tiago 1:22, assim está escrito: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que somente ouve, mas não põe em prática e acha que é cristão, está se auto-enganando. Vejam só que ele não está sendo enganado, porque ele está ouvindo a verdade. Mas como ele não pratica, somente ouvir a verdade, somente ler, sem ter com a palavra íntima relação, sem ter com a palavra conhecimento, a relação de conhecimento e de aplicação, não serve de nada. Meus irmãos, uma das ferramentas que temos para entender a palavra é a educação cristã. Educar significa nutrir, cultivar algo em alguém, plantar, construir. É conduzir alguém pelo caminho do conhecimento, pelo caminho do crescimento como pessoa, como indivíduo. Então, educar a pessoa na cristandade ou educar a pessoa em Cristo é ensinar esta pessoa a vontade de Deus. Nem todo mundo tem o dom de ensinar, mas todo mundo tem a capacidade de conhecer. Então, usando ou valendo-se da capacidade universal de conhecimento que todo ser humano tem, a educação cristã é uma obrigação da igreja. Todo ser humano precisa ser educado. Todo ser humano precisa aprender o que é certo e o que é errado dentro da vontade de Deus. Precisa praticar a vontade de Deus, mas para isso ele precisa ser preparado. Afinal de contas, o diabo está aí, sua função não é nada mais do que confundir. Para isso ele semeia o joio no meio do trigo. O joio é bem parecido com o trigo e cresce no meio do trigo com as suas raízes entrelaçadas às raízes do trigo. E o trigo precisa conhecer a verdade para se alimentar, para se nutrir somente do bom nutriente da palavra de Cristo. Mesmo antes da queda, mesmo antes do pecado, o ser humano precisava aprender, precisava ser educado na vontade de Deus. Por isso que lá em Gênesis 3:8 está registrado que Deus, na viração do dia, ou seja, no final da tarde, vinha ter com o homem. Não era para conversar a potoca e a abobrinha, era para ensinar, para corrigir o homem, para colocá-lo no centro da vontade de Deus. Ao atendermos o chamado de Deus, somos igreja. Quando aceitamos a Cristo, quando entendemos que Cristo é o nosso único e exclusivo Salvador, que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens, somos chamados para fora do mundo de pecado. Somos chamados para ter uma vida diferente. Somos chamados para fora da cidade da destruição. Assim, o termo usado
no clássico cristão, o peregrino. Quando o cristão percebe a situação que a sua cidade se encontra, ele clama para que todos os seus amigos e parentes deixem a cidade da perdição. Então, quando aceitamos a Cristo, nós somos igreja. E igreja nada mais é do que, do grego eclésia, chamados para fora. Para fora de onde? Para fora de uma vida de pecado. Para fora do sentido de conformismo com o pecado. Para fora da cidade de Sodoma e de Gomorra. Assim como Ló e sua família. Alertados da destruição por Deus, eles são chamados para fora da cidade. Então, somos igreja, somos apartados do pecado, somos chamados para fora da cidade da perdição para vivermos em igreja, em comunhão. Para vivermos como corpo de Cristo, vivendo a igreja. Atos 5:42. E todos os dias nos templos e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo. Aqui está o retrato da igreja primitiva. Eles foram chamados para fora, eles aceitaram a Cristo como Messias, como único e suficiente Salvador, e, cumprido o ide de Cristo, eles pregavam todos os dias no templo e nas casas, ensinando e anunciando a Cristo, a mensagem de Cristo. Atos 7:42. Precisamos viver como igreja. Como é viver igreja? Ensinando no templo e nas casas. O quê? A perseverar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Como igreja, vivemos a comunhão, partimos o pão, oramos juntos e, principalmente, ouvimos a doutrina, ouvimos a palavra, nos é explanada a palavra de Deus. É na igreja onde aprendemos a aplicar a vontade de Deus. É onde somos corrigidos quando saímos do centro da vontade de Deus. É onde somos ajudados materialmente e espiritualmente pelos irmãos. Quando estamos fracos, somos acolhidos. Quando estamos fortes, ajudamos quem está fraco dentro da vida em igreja. E a educação cristã é precípua, é atividade precípua da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro ide por todo mundo. Ide e fazei discípulos. Além de ir pregar, você tem que ensinar. Nós vemos no livro aos Tessalonicenses, Paulo agoniado porque não conseguiu tempo suficiente por causa da perseguição para discipular os irmãos de Tessalônica. Então, é função da igreja ir anunciar, pregar que só Cristo salva, mas discipular, ensinar a se manter no caminho da verdade, ensinar a rejeitar o pecado. A educação cristã é um processo que nos aproxima de Deus. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito, na medida da estatura completa de Cristo. Então, nós aceitamos a Cristo, mas nós não já chegamos pronto. Nós entendemos o embrião do projeto de salvação, que é Cristo, o centro do projeto de salvação. A sua morte e ressurreição, a sua morte vicária, a sua ressurreição e a graça. Mas nós precisamos compreender o Evangelho.
para cumprirmos o ID, anunciando a outras pessoas e discipulando aquelas pessoas que vão ensinar a outras pessoas e discipulá-las. Então, a educação cristã é um processo que nos aproxima de Deus. Falando acerca da estruturação da igreja, Paulo diz que a função, lá em Efésios 4, que a função dos pastores, que a função dos líderes é levar os cristãos à unidade na fé, no conhecimento do Filho de Deus, ou seja, na intimidade com o Filho de Deus, levar a ter essa intimidade com o Filho de Deus, até que todos cheguemos, todos, não é um nem é dois, é todos, cheguemos a homem perfeito, somente quando alcançamos a exata medida da estatura completa de Cristo. É um processo. Conhecemos a Deus, por sua graça somos salvos, mas precisamos, dentro da igreja, sermos ensinados a ser como Cristo foi. O educador cristão tem que ser exemplo, ele tem que ser o primeiro. Paulo chama os irmãos a serem seus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo só podia se apresentar como exemplo porque ele era imitador de Cristo. Então, o educador cristão, ele tem a obrigação de aplicar. Não existe educador cristão que só conhece e ensina. Ele tem que conhecer, aplicar e ensinar. Só pode avocar a ser ensinador cristão aquele que conhece e aplica. No processo de educação cristã, cumprimos a grande comissão de Mateus 28:19-20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não basta pregar, tem que capacitar e exercer o aprendizado, vivendo e multiplicando o evangelho. Mesmo que não se almeje o apostolado, ou seja, mesmo que o cristão, que o crente individualmente não almeje ascender na hierarquia da igreja, assumir cargos, assumir responsabilidades dentro do corpo de Cristo, ele queira somente ser um crente. Não, eu só quero servir a Jesus aqui no meu cantinho. Mas é preciso conhecer a palavra, pois é ela que nos afasta do pecado. Vejamos o exemplo escrito por Oséias, o exemplo dos hebreus da época do cativeiro. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Por faltar o conhecimento, rejeitaram a Deus. Por não conhecer a Deus, por não buscar aprender, por não buscar entender a vontade de Deus e a viver no centro da vontade de Deus, rejeita-se a Deus. E assim, porque rejeitaram a Deus, Deus também os rejeitou. Então, conhecer a palavra de Deus é ponto fulcral na vida do cristão para que Deus não nos rejeite. Independente de assumir ou de querer ou de pretender algo mais na igreja, no exercício das atividades da igreja, só por ser cristão, você tem que buscar se manter no centro da vontade de Deus. E se você não conhecer a Deus, você rejeita a vontade de Deus. E por ele será rejeitado. Então, quem deve ser esse educador cristão? Primeiramente, os pais. Os pais têm o dever de ensinar. Não é possível que os pais releguem o seu dever de ensinar, de ser ensinadores, a terceiros, exclusivamente à escola, exclusivamente à igreja, exclusivamente ao vizinho, aos avós. Não. O pai tem a obrigação de aprender
e ensinar ao seu filho. Deuteronômio 6:6. E assim está escrito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, levantando-se. Ou seja, a todo momento, a obrigação dos pais de ensinar os filhos em tudo o que estejam fazendo, ligar, fazer links com a palavra de Deus. Olha, Deus criou o mundo assim. Deus criou o homem. Deus ordenou que não comessem do fruto da árvore proibida, utilizando os exemplos do dia a dia. Dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Ou seja, ensinar as crianças é um dever dos pais em todos os momentos. Tudo é motivo para se ensinar acerca de Deus. Afinal de contas, Deus é o dono de todas as coisas, de todas as situações. Deus está em todos os momentos, em todas as situações. Então, cabe ao pai, em todos os momentos e em todas as situações, mostrar para o seu filho Deus. Provérbios 22:6, assim está escrito: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. É obrigação dos pais ensinar. E você, pai, você que quer ser pai, veja o tamanho da responsabilidade e por ela seremos cobrados. Primeiro os pais, depois a igreja, através dos seus diversos movimentos, a escola bíblica dominical, o culto de doutrina, seminários e etc. Mas também no mundo secular, é onde o evangelho, o cristianismo tem sido mais atacado. Necessitamos de um movimento cristão em nossas igrejas de instituição e criação de escolas confessionais. De escolas onde seja conjuntamente ao ensinamento cumprido Deuteronômio 6:6 e Provérbios 22:6. Onde complementemos na educação secular o ensinamento cristão. Onde mostremos que a verdadeira ciência não se aparta da Bíblia. Nem haveria como, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus testifica do próprio Deus, a verdade. Então a ciência não caminha em apartado da verdade. A ciência busca conhecer a verdade. E a palavra de Deus nos revela a verdade. Então necessitamos, principalmente na nossa instituição, na nossa igreja, buscarmos meios de instituirmos escolas confessionais para que possamos ensinar aos nossos filhos, mas também para que possamos acolher filhos dos não crentes, para que eles também tenham a possibilidade de conhecer a verdade. Se crescendo não quiserem seguir o caminho, pelo menos cumprimos a nossa parte, lhes ensinamos a verdade de Deus. Que sejamos tal qual Esdras. Esdras é considerado o segundo Moisés, pois a sua atuação foi em reconstruir a nação hebraica após o cativeiro. E Esdras busca reconstruir não só materialmente, muros, paredes. Esdras busca reconstruir a unidade nacional, o sentimento hebraico, o sentimento da lei de Deus. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Que esta lição, que este trimestre tenha nos despertado acerca da centralidade da palavra de Deus na vida do cristão. Ser cristão não é só ir ao culto, não é só participar da escola dominical. Ser cristão é uma vida.
que uma vida que tem um manual, que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Que este trimestre tenha despertado isto em nossos corações. Que Deus a todos e em tudo os abençoe. Amém.